Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu quero começar a aula de hoje, né, com um agradecimento, agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar podendo interagir com tantas pessoas nesse momento tão difícil, né, não tem sido uma fase fácil para todos nós. Algumas coisas a gente tem tirado de positivo, mas outras nem tanto. Agradecer o carinho que eu estou recebendo nas redes sociais, na rua, encontrando pessoas queridas, muitos ex-alunos, né? Pessoal aí, para quem não sabe, eu fui servidora do município por 17 anos, então, assim, trabalhei em muitas escolas do município, e aí eu tenho reencontrado esses alunos. Fui servidora do Estado também aqui em Barra do Corda por 8 anos, trabalhei na Escola Dom Marcelino, trabalhei no Pio 11, trabalhei no Ardalião, no Arlindo, então, assim, muitos alunos reencontrando, né, procurando lá nas minhas redes sociais e dando um feedback aí super carinhoso. Então, assim, um grande beijo para todos vocês, eu agradeço, né, vocês estarem persistindo aqui na aula com a professora Joseilza, depois de tanto tempo, né, de abusos dela. Mandar um abraço especial também para o pessoal que está conectado com a gente nos municípios de Grajaú, né, estou recebendo feedback de lá também, Presidente Dutra, Dom Pedro, que mais? Pedreiras. Então, assim, por onde eu passei na UEMA, São Domingos também, por onde eu passei trabalhando na UEMA, todos esses alunos estão aí conectados com a gente, não só na aula de quarta-feira, né, da professora Joseilza, mas acompanhando aí todos os professores durante a semana toda. Então, assim, o nosso agradecimento, tá? Sejam todos bem-vindos. Nós ficamos muito felizes de poder alcançar pessoas, né? Nós sabemos que existe um número muito grande de pessoas que têm acesso a outras plataformas digitais, que conseguem comprar cursos, que conseguem comprar livros, que tiveram uma base, né, melhor, uma base muito bem feita. Então, assim, essas pessoas a gente está aqui também, né, alcançando-as e felizes por isso, né, por levar um pouco do que a gente consegue partilhar, mas principalmente por aquelas pessoas que não têm tido acesso, né, que não tiveram um ensino fundamental, uma base muito bem feita por N situações aí que a vida levou, que não tem hoje condição de comprar um curso, de comprar um livro, uma gramática, o próprio processo de conhecimento, de entendimento, a gente sabe que é muito complexo, né? Então, assim, a nossa gratidão a vocês por estarem aqui, partilhando o tempo de vocês, a casa de vocês, né, assim como nós, nesse momento em que eu, né, e todos os outros professores, nenhum de nós estávamos preparados para esse momento pandêmico. E aí estamos nós cá hoje, dentro das nossas casas, abrindo a nossa privacidade, né? Inclusive, daqui a pouco o meu cachorro pode latir, ou então alguém pode tocar a campainha, e a gente precisa se adaptar, porque ninguém tem um estúdio em casa, a não ser que você seja um profissional da área, mas estamos todos aqui. Então, assim, o nosso agradecimento todo especial a você, que está colocando um pouco do seu tempo, que está nos dando essa credibilidade de nos acompanhar, certo? E aí, hoje, nós iremos, né, depois dos meus agradecimentos e dos beijos e abraços todos, começar aí com a nossa terceira aula de língua portuguesa, tá? Então, vou começar aqui a fazer a apresentação, abrir aqui o slide, e aí a gente vai começar a nossa conversa. Bom, pessoal, começamos então aqui, tá, com a nossa terceira aula, falando hoje sobre ortografia, tá? Mais especificamente sobre o domínio da ortografia oficial, tratando aí do emprego das letras, algumas letras, e a acentuação gráfica, né? Essa acentuação oficial aí, de acordo com a gramática normativa, certo? Teremos aí a intenção de trabalhar em 2 horas de aulas, e aí, de acordo com as necessidades, né, tem algumas questões no final para a gente poder fixar melhor todo esse conteúdo, certo? Bom, e aí a gente começa com o seguinte, entender o que vem a ser essa senhora ortografia, né? A palavra ortografia, ela é formada por orto, elemento de origem grega, usada como prefixo, com o significado de direto, reto, exato, e grafia é o elemento de composição de origem grega, com o significado de ação de escrever, né? Então, a palavra ortografia, ela significa a ação de escrever direito.
É fácil escrever direito? Não, não é fácil escrever direito. Se nós formos fazer uma análise e buscar quem são essas pessoas que escrevem direito, que falam direito de acordo com a gramática normativa, nós vamos encontrar aí pouquíssimas pessoas que têm o domínio dessa linguagem, tá? E que, esporadicamente, em determinados momentos, fazem uso da mesma. Por quê? Nós não vamos conseguir manter esse diálogo de acordo com a gramática normativa em ambientes diferentes de aprendizagem, ou, melhor falando, em ambientes diferentes de comunicação. Lembro de ter falado para vocês aí nas nossas últimas aulas, ter citado a questão da variação linguística, né? Acho que foi, se não estou enganada, foi até um questionamento de algum aluno em relação aos modos de fala e as maneiras de se falar em diferentes ambientes. Eu tratei disso quando falei sobre os fatores de textualidade, né, a questão lá da situacionalidade, que a gente vai perceber que para cada um dos momentos da fala, né, da nossa interação com o outro, nós vamos vestir uma indumentária, né, nós vamos utilizar de um vocabulário diferente, e esse vocabulário é o que irá nos dar base, né, para essa comunicação. E dentro das próprias variações, né, das próprias maneiras de entender a gramática e como ela vai se colocar, nós temos aí gramáticas que se comportam de maneiras diferentes. Eu tenho a gramática, que é a gramática normativa, que ela vai me falar sobre a regra, né? E aí eu preciso escrever e eu preciso falar, utilizar a linguagem de acordo com as regras que foram postuladas aí. E eu tenho a gramática descritiva, que ela vai me falar sobre o entendimento, né? Que tem que haver um entendimento do que for utilizado na mensagem. Então, por exemplo, eu vou chegar em um determinado local, meus alunos vão lembrar desse exemplo, porque eu sempre utilizo o mesmo exemplo, que eu gosto muito dele, e aí você utiliza lá, chega num determinado local e você vê pintado numa parede, em uma madeira, em alguma coisa, vende-se carvão. Vende-se carvão. De acordo com a gramática normativa, a palavra está errada, né? De acordo com a gramática que vai seguir as regras. De acordo com a gramática descritiva, não. Por quê? Porque o que interessa é que houve a comunicação. Eu entendi o que vende lá, eu sei o que estão vendendo, eu vou lá comprar madeira, eu vou comprar papel, eu vou comprar alface, não, eu vou lá comprar o quê? Carvão. Né? Então, assim, houve a comunicação. Mas quando a gente fala desse processo, que inclusive está bem relacionado, também comentei sobre isso nas últimas aulas, desse processo da linguagem dentro das provas, né, de como ele é cobrado, porque eu observo que alguns alunos questionam o seguinte: professora, mas aqui, nessa mensagem, nesse texto, né, por exemplo, tem um texto aqui de Ariano Suassuna, onde a linguagem está toda escrita errada. Né? Errada como? Errada de acordo com a gramática normativa, mas ele vem trazendo dentro do contexto dele toda uma informação e toda uma significação. E essa significação, ela é válida. Por quê? Porque vai haver a interação, vai haver a comunicação. Então, a gente precisa focar no seguinte, que existem várias formas de linguagem, essas linguagens, elas vão se mostrar de N maneiras, certo? Para a gente hoje, existe uma necessidade da gramática interativa de que haja comunicação, tá? Existem aí, como eu coloquei, formas de gramáticas diferentes, eu não vou entrar nessa seara, porque a seara ela é mais específica para o curso de letras, mas é só para que vocês compreendam, para que, de repente, quando chegar num texto, que esse texto por exemplo, Ariano Suassuna, que as palavras estão escritas fora do padrão normativo, você não ficar, mas como é que numa prova de concurso eu tenho um texto que está tudo escrito errado, né? E aí, para que entenda que existem formas diferentes de se comunicar, essas formas, todas elas são válidas, dentro de uma prova de concurso, certamente ele vai utilizar da gramática normativa, tá? No todo dessa prova, no padrão dessa prova, mas pode acontecer sim, e é válido, se utilizarem de maneiras diferentes de linguagens, com específica, com
um direcionamento específico. Quando se colocar uma imagem, quando se colocar uma tirinha, uma charge, quando se colocar um símbolo, ou quando se colocar um poema, por exemplo, escrito numa linguagem bem campestre, bem interiorana, né, bem nordestina, ali, ele não é que a banca errou. O que acontece ali é justamente que existe algo, tá, a ser enfatizado naquela linguagem ali que está sendo pedido. Então, assim, precisamos sim reconhecer a gramática normativa como o quê? Como a gramática que ela nos traz um privilégio social, né? É tanto que nós estamos hoje aqui buscando todos esses conhecimentos, tá? Mas não iremos deixar de lado os outros tipos de variações, até porque eles podem aí estar presentes à nossa frente, certo? Aí, agora há pouco, quando eu estava fazendo os meus agradecimentos ao pessoal todo, eu até citei a questão de pessoas que têm aí acesso a muito mais informação, né? E aí, assim, eu quero colocar aqui que nós estamos tentando fazer esse trabalho dentro do cursinho de uma forma em que a gente consiga manter um padrão para tentar alcançar tanto aquelas pessoas que não tiveram esse acesso do básico, né, da base da informação, até os demais, tá? Então, de antemão, já colocar essa situação para vocês. E aí, tentando facilitar o máximo que nós podemos aqui com a linguagem para que fique mais clara. Bom, então, olha só, eu vou começar a falar de ortografia para vocês, e aí nós iremos trabalhar o quê? Nós vamos começar a trabalhar aqui a escrita de algumas palavras, né? Quem não ou quem nunca teve dificuldade na hora de escrever, né? A nossa oralidade, ela é totalmente diferente da escrita. A oralidade, ela é livre, né? Ela tem uma entonação e a partir daquilo que você fala, você não está preocupada com qual letra essa palavra é escrita ou não. Já a escrita, ela é um registro. E esse registro, ele vai fazer com que a gente perceba das mudanças de sentido, né? A semanticidade de cada uma dessas palavras. Então, é importante, e é cobrado nas avaliações, que você saiba, dentro daquele contexto que está escrito, com qual letra, se com S, se com Z, se com X, com CH, com G, com J, tá? Essas palavras, elas são escritas. E aí, o que eu coloquei aqui para a gente? Coloquei 6 frases, tá? E nessas 6 frases, a gente tem aqui palavras que são palavras que geralmente trazem aí uma certa incompreensão, né, de como escrever, uma certa dúvida, e aí, qual que é a ideia, né? São muitas regras. A nossa língua portuguesa, ela é um compêndio de regras, né? Mais ainda de exceções. A gente tem aí para cada uma regra 3 exceções. Então, assim, é fácil você compreender o nível, a quantidade de regras que nós temos dentro da língua portuguesa para saber exatamente como ou não se deve fazer de acordo com a gramática normativa. É bem complicado, não é fácil. Eu mesma, eu não domino. Garanto a vocês que eu não domino. N vezes eu preciso recorrer a um dicionário, ao Google, a algum texto, a algum contexto, a me lembrar como que essa palavra ela se escreve na sua forma primitiva, para eu poder lembrar de como é que é essa forma derivacional dela. Então, assim, mas essas dúvidas, elas são sanadas como? A partir de você decorar, né, um conjunto de regras ou uma lista de palavras, você pode até tentar realizar isso. Mas a melhor maneira é a leitura, tá? Assim, a leitura, ela resolve muita coisa, é como o Posto Ipiranga. Não tem aquela propaganda que tudo tem lá no Posto Ipiranga? Então, para a gente, para nós professores, para nós dessa área, a gente sabe que tudo é recorrer ao quê? À leitura. São as suas práticas de leitura que elas vão fazer com que você compreenda a colocação pronominal, com que você compreenda o uso correto dos modos e tempos verbais, com que você compreenda qual é a escrita correta de determinadas palavras, que você entenda o uso da pontuação, tá? Então, assim, isso é necessário. Se você não tem o hábito da leitura e está hoje aqui estudando com a gente, né, tentando alcançar o máximo de informações que você puder, começa a ler, tá? Acompanhe aqui, tenta fazer as atividades, vai fazendo, mas é dentro da leitura que você vai conseguir sanar muita coisa.
Isso aconteceu comigo e eu garanto para vocês que funciona, certo? Então, assim, quero fazer uma observaçãozinha rapidinho, tá? Pode ser que aconteça algum errinho aqui no slide. Eu já observei um aqui do número 2, eu coloquei 2 duas vezes, pode acontecer, tá? Então, assim, só descartem que depois, antes de enviar no grupo, eu já faço a correção. Perdoem aí os erros. Então, olha só, uma das intenções, né, palavra intenções, da casa de detenção é levar o que cometeu graves infrações a alcançar a introspecção por intermédio da reeducação. Palavra intenções, detenção, infrações, introspecção, tá? São palavras que geralmente eles vêm causando essas dúvidas. Aí temos a pretensa diversão de Creusa, a poetisa vencedora do concurso, implicou a sua expulsão, porque pôs uma frase horrorosa sobre a diretora Luísa. Então, a gente tem aí pretensa, nós temos expulsão, nós temos o próprio verbo pôs, tá? Aí, horrorosa. Tópico 3. Eu tenho duas frases do tópico 3. Terezinha, a esposa do camponês inglês, avisou que cantaria de improviso, tá? Aí a gente tem o quê? A palavra improviso, avisou, certo? No 2, aterrorizada pela embriaguez do marido, a mulherzinha não fez a limpeza. Quais são as palavras que vão causar, geralmente, essas dúvidas? Aterrorizada, embriaguez, mulherzinha, limpeza. 4, o excesso de concessões dava a impressão de compromisso com o progresso. Excesso, concessões, impressão, compromisso, progresso, tá? 5, para que os filhos se encorajem, o lojista come jiló e canjica, né? Aí nós temos o quê? Encoragem, lojista, jiló, canjica. E no tópico 6, o relógio que ele trouxe de viagem, da viagem ao México, em uma caixa de madeira, caiu na enxurrada. Então, a gente tem a palavra relógio, tá? Viagem, México, caixa, e enxurrada. E aí, só nessas frases que eu apresento para vocês aqui, nós já temos aí um monte de dúvidas que na hora de você partir para a escrita, né? O que você, se for num WhatsApp da vida, numa rede social ali onde você está dialogando com alguém, você já corre logo e manda um áudio, né? Que fica mais fácil para não ter que correr o risco de escrever errado ou do corretor não funcionar, ou você ter que pesquisar. Então, assim, são esses os termos que na hora da minha avaliação eu não vou ter como enviar um áudio e eu preciso tirar essas dúvidas. Quando você recorrer, pessoal, a um recurso para entender como que essa palavra escreve, uma dica fui buscar lá que intenções, né? Intenção, escreve com C cedilha. O que eu vou fazer? Eu vou buscar o quê? Eu escrevo essa palavra 3, 4 vezes, certo? Para quê? Para que eu faça a fixação dela. Geralmente, quando você escreve, você fixa a informação. Então, vamos lá, né? As regras. Voltando à primeira aqui, uma das intenções da casa de detenção é levar o que cometeu graves infrações a alcançar a introspecção por intermédio da reeducação. Qual o primeiro tópico? Usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em TO. Se a palavra deriva de outro, né, que esse outro termina em TO, ele vai ser como escrito com C cedilha. Então, eu tenho intento, canto, exceto e junto. Todas as palavras que elas forem derivar dessas aqui, elas serão escritas com C cedilha. Vai ficar como? Intenção, canção, exceção e junção. Qual é a dica? É você fazer a ligação de uma palavra a outra. Por exemplo, canto e canção, né? Canto e canção são palavras que são muito utilizadas, que são bem comuns. Enquanto que intento e intenção não são tão comuns, mas se eu consigo relacionar canto, e eu sei que de canto se deriva a palavra canção, eu já vou saber que todo TO, automaticamente, eu vou fazer uma consideração aí para o C cedilha, certo? B, use C cedilha em palavras terminadas em tensão, referentes a verbos derivados de ter. Então, olha só, o verbo derivou em ter, né? E aí, essas palavras, elas estão relacionadas elas vão terminar com tensão
como que eu utilizo o C cedilha? Por exemplo, deter, reter, conter e manter. Todos eles terminam em ter, não é isso? E aí as palavras que vão derivadas deles, eu tenho quem? Eu tenho tensão. Olha só, detenção, retenção, contenção, manutenção. Logo, esse são aqui, ele é escrito com C cedilha. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em tor, tá? Então, infrator, trator, redator e setor. Todos eles serão escritos com C cedilha. E aí eu posso fazer já aquela relação. Então, to, te e tor, C cedilha. Beleza? Vamos lá. Continuando. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em tivo. Exemplo, introspectivo, relativo, ativo, intuitivo. Então, o que eu tenho? Introspecção, relativo, relação, ativo, ação, intuitivo, intuição, tá? Usa-se C cedilha em palavras derivadas dos verbos dos quais se retira a desinência R. Então, olha só, quando eu tenho os verbos, e aí eu vou fazer a retirada dessa desinência R, de que esse R aqui, ele vai dar a ideia do verbo no infinitivo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o C cedilha. Reeducar, reeducação. Importar, importação. Repartir, repartição. Fundir, fundição. Usa-se o cedilha ainda após ditongo quando houver som de S, tá? Então, o ditongo, após o ditongo, quando houver som de S, eu vou fazer o quê? O uso do cedilha. Eleição, traição. Beleza? Vamos lá, então. A segunda frase que eu utilizo, né? A pretensa diversão de Creusa, aí eu tenho aqui a poetisa vencedora do concurso, implicou a sua expulsão porque pôs uma frase horrorosa sobre a diretora Luísa. Usa-se S em palavras derivadas de verbos terminados em NDER e NDIR. Então, olha só. Nós tínhamos aqui no tópico 1, né, todas as regrinhas aí do C cedilha, agora a gente começa com S aqui, tá? Então, verbos que terminam em NDER, tá? Ou então em NDIR, eles são escritos com S. Quais são os verbos? Pretender, defender, compreender, repreender, expandir, fundir, confundir. Todos esses daqui, vocês vão perceber que o quê? Defender, né? NDER, fundir, NDIR. Logo, quando eu vou fazer o uso dos seus derivados, eu utilizo quem? A letra S. Então, é pretensão, pretensa, pretencioso. Vejo muita gente escrevendo pretencioso com C. Defesa, defensivo. Compreensão, compreensivo. Repreensão, expansão, fusão, confusão. Beleza? Usa-se o S ainda em palavras derivadas de verbos terminados em ERTER e ERTIR. Então, inverter, converter, perverter, divertir, certo? Então, como é que vai ficar essas palavras escritas dele? Inversão, conversão, perversão e diversão, todos com S. Usa-se ainda após ditongo quando houver som de Z. A gente viu lá que após ditongo, quando tem som de S, eu utilizo o C cedilha, tá? Agora, quando eu tenho um ditongo e após ele tem o som de Z, eu uso quem? Eu uso S. Então, Creusa, coisa, maisena. Eu tenho Creusa, tá? Eu tenho coisa, eu tenho maisena. Então, o za e o Z, aí todos eles têm som de quem? Som de Z. Então, logo, ditongo, com som de Z, usa-se S. Outra coisa interessante que a gente pode perceber aqui sobre essa observação do som é que o S, quando ele é utilizado entre duas vogais, ele vai ter o som de Z, tá, pessoal? Então, já fica a dica aí. Essa nossa língua, ela é danadinha. Então, vamos lá. Letra D. Usa-se S em palavras terminadas em isa, tá? Substantivos femininos. Então, olha só. Luísa, Heloísa, poetisa, profetiza,
tá? E aí, o que a gente tem aqui? Professora, e juíza? Juíza escreve-se com Z. Por ser o feminino de quem? De juiz, que também se escreve com Z. As nossas regras, como eu falei agora há pouco, elas não são regras totais e absolutas dentro da língua, né? Então, assim, sempre vai haver a justificativa de que determinada regra ela não vai ser imposta a todas as palavras ou a todos os conjuntos de palavras, sempre vai haver uma exceção. Até porque, pessoal, tem um texto bem interessante, ele já, salvo engano, ele é de 2008, que ele é chamado Tá Aqui Pra Ti. Tá Aqui Pra Ti. Ele é um texto de um jornalista, e aí ele fala sobre o uso da língua, né? Nesse texto, ele coloca, dentro de uma simples frase, como, por exemplo, o garçom trouxe o menu, ele faz uma análise de cada uma das palavras que tem nessa frase. Cada uma dessas palavras, elas vêm aí de uma origem diferente, certo? Então, cada uma palavra que ela vem de uma origem diferente, ela vem carregada de significados, ela já vem com a sua própria origem, com uma regra imposta a ela. É por isso que dentro da língua portuguesa existem tantas regras, tá? E, ao mesmo tempo, tantas exceções. Aí eu abro até um parêntese aqui rapidinho, para falar sobre a questão do acordo ortográfico, né? Que terminando essa parte aqui das letras, a gente vai entrar nele, e aí eu vou falar um pouquinho para ele, para vocês entenderem por que nós ainda estamos em 2020 e nos retratando a uma mudança aí que foi colocada desde 2009 e que até agora ela não conseguiu ser implantada de forma satisfatória, né? Por que eu digo satisfatória? Porque ainda hoje, quando eu vou fazer o estudo, eu preciso remeter que a regra do hífen mudou, tá? Que houve uma mudança na escrita de determinadas palavras, porque eu ainda fico na dúvida, e por quê? Até porque durante muito tempo fez-se a permissão das duas formas, da antiga ortografia com a nova ortografia. Então, desde 2016 é que há necessidade de que você caminhe apenas no viés da mudança, mas ainda com muitas dificuldades, tá? Então, vamos lá. Usa-se S em palavras derivadas de verbos terminados em correr ou pelir. Então, palavras que são derivadas dos verbos, né? Concorrer, discorrer, expelir, compelir, todos eles são o quê? Com S. E aí vai ficar como? Concorrer, concurso, discorrer, discurso, expelir, expulso, expulsão, compelir, compulsório, e por aí vai, tá? E aí, por último aqui das regras do S, usa-se S na conjugação do verbo por, querer e usar. Então, ele pôs, ele quis e ele usou. Belezinha? Bora lá. Usa-se S em palavras terminadas em AC, S, ISE, OSSE, tá? Exemplo, frase, tese, crise, osmose, com exceção de deslize e gaze, tá? Observando aí que são justamente nessas exceções aí que a banca puxa a gente, se você não tiver uma memória aí boa em relação a essas escritas. Usa-se essa em palavras terminadas em oso e osa, tá? Horroroso, horrorosa, gostoso, gostosa, com exceção da palavra gozo, certo? A palavra gozo aí é com Z. Bom, seguindo aqui o terceiro tópico, a gente tem aqui o uso de outras formas de escrita, tá? Outras letras. Usa-se o sufixo indicador do diminutivo inho com S, quando esta letra fizer parte do radical da palavra de origem. Com Z, quando a palavra de origem não tiver o radical terminado em S. Então, o que eu vou observar aqui? Tereza, Terezinha. Casa, casinha. Mulher, mulherzinha. Pão, pãozinho. Pessoal, quando a palavra primitiva, ela termina, eu vou fazer o uso do inho, né? Esse diminutivo aqui. Quando ela termina, quando tem no final dela o uso do S, obviamente ela vai ser com S também. Quando não tem S, aí a gente vai partir para onde? Para o Z, certo? Então, Tereza, Terezinha, casa, casinha. Tudo com S, seguindo aí a palavra primitiva. Já quando eu vou encontrar palavras em que eu vou utilizar o diminutivo dessas, e aí ele não tem o S no final, eu escrevo como? Com Z.
Os verbos terminados em isar, né, com S, isar com Z, serão escritos com Z quando a palavra de origem não tiver o radical terminado em S. Então, é o mesmo esquema da letra A aqui, tá? Olha só, improviso, improvisar. Análise, analisar. Pesquisa, pesquisar. Terror, aterrorizar. Útil, utilizar. Economia, economizar. Eles serão escritos com S quando essa letra fizer parte do radical da palavra de origem. Então, assim, toda vez que eu vou escrever a palavra, e aí esse verbo eu preciso saber, mas esse verbo ele termina com S ou com Z, eu vou lá lembrar como ele se escreve na sua forma primitiva, tá? Porque se ele tiver um S, obviamente, o verbo vai ser escrito com S, mas se ele não tiver S, ele já corre para o Z. Bom, e as palavras terminadas em es e esa serão escritos com S quando indicarem nacionalidade, títulos ou nomes próprios. As terminadas em es e esa com Z serão escritas com Z quando forem substantivos abstratos provindos de adjetivos, ou seja, quando indicarem qualidade. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho Tereza, né, isso, nome próprio. Eu tenho camponês, né, que dá ideia aí de quem? De uma região. Eu tenho inglês, que dá ideia de quê? De uma nacionalidade. E eu tenho embriaguez e limpeza. Tanto embriaguez quanto limpeza, eles indicam o quê? Eles vão indicar um estado. Esse estado, ele está relacionado dentro das classes de palavras aos adjetivos. Então, assim, ele se encontrava no estado de embriaguez, né? Esse embriaguez, ele fala do quê? De como ele estava, né? Então, assim, quando eu vou fazer essa referência, eu vou utilizar o quê? O Z. Já quando esses sufixos, eles terminam com, eles falam de nacionalidade, de títulos ou de nomes próprios, aí eles terminam com quem? Com ES ou ESA. Bom, no quarto tópico, a gente tem o seguinte: o excesso de concessões dava a impressão de compromisso com o progresso. Vamos lá ver a escrita dessas palavras aqui. Os verbos terminados em ceder e CESS, exemplo, ceder, né? Excesso, excessivo. Conceder, concessão, proceder. Fazer aqui um link, retomar aqui essa fala rapidinho, tá? Que ficou faltando aqui uma setazinha para indicar como ele seria escrito. Os verbos que terminam em ceder, eles serão escritos, na verdade, com a terminação final deles com CESS. Então, exceder é excesso, certo? Aqui, ó. CESS é excessivo. Conceder, concessão. Proceder, processo. Então, terminou em ceder, esse DER, eu vou mudar para quê? Para os dois S's. Os verbos terminados em primir terão palavras derivadas escritas com press. Então, o que eu tenho? Imprimir, deprimir, comprimir. O que eu vou ficar? Como que vai ficar a palavra? Impressão, depressão, compressa. Então, imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressa. Todos eles aí, a partir do primir, eles vão para o press. Os verbos terminados em gredir terão palavras derivadas escritas com gress, certo? Então, progredir, progresso, dois S aí ao final, tá, pessoal? Agredir, agressor, agressão, agressivo. Transgredir, transgressão, transgressor. Os verbos terminados em meter terão palavras derivadas escritas com mis ou mes. Então, comprometer, compromisso. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Bom, e aí para o quinto aqui, acho que penúltimo tópico dessas palavras, das regras, nós temos o seguinte: para que os filhos se encorajem, o lojista come jiló com canjica. Excelente comida aí, né? Jiló com canjica, deve ficar muito bom.
Então, escreve-se com J a conjugação dos verbos terminados em jar, tá? Então, viajar, encorajar, enferrujar. Viajar, espero que eles viajem, tá? Encorajar, para que eles se encorajem. Enferrujar, que não se enferrujem as portas, ok? Escreve-se com J as palavras derivadas de vocábulos terminados em já. Então, olha só, loja, lojista, canja, canjica, sarja, sarjeta, gorja, gorjeta. E escreve com J ainda as palavras de origem tupi-guarani, certo? Quais são? Giló, jiboia, giral, todas essas palavras aí escritas com J. Essas palavras, elas são umas que causam a dúvida, né, na hora da escrita, e aí muitos, na hora de escrever, ficam na dúvida entre o G e o J. É só entender, né, lembrar, remeter aí a questão da linguagem de origem delas, tá? Ela vem de origem aí do Tupi-Guarani, então logo elas serão escritas com a letra J. E aí a gente tem aqui o nosso sexto e último tópico. É isso? Que diz o seguinte: o relógio que ele trouxe da viagem ao México em uma caixa de madeira caiu na enxurrada. Olha só, escreve-se com G as palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, certo? Então vamos lá: pedágio, sacrilégio, prestígio, relógio, refúgio. Escreve-se com G os substantivos terminados em gen. A viagem, tá? A coragem, a ferrugem, exceções, pagem e lambugem. Professora, a senhora acabou de dizer que, lá na outra frase, que viagem escreve com J. O que é isso? Tá? O que a gente tem aqui? O que eu falei? Nós temos aqui verbos. Quando eu tratar de verbo, certo? Quando eu estiver tratando do verbo viajar, essa viagem, ela é com J. Quando eu for tratar do substantivo, esse substantivo, ele é com G. Belezinha? E quais são as exceções aí? Pagem e lambugem. Mas por que pagem e lambugem? Porque eles vêm de origem de outra língua. Bom, palavras iniciadas por ME são escritas com X. Então, mexerica, México, mexilhão, mexer, com exceção das palavras mecha, tá? Da mecha de cabelo aí. As palavras iniciadas por enxada, enxerto, enxurrada, com exceção de encher e enchumaçar, porque elas têm origem em outro termo, e lá na origem dela, ela é escrita com CH, tá? Por exemplo, mas encher, ele começa com em. Por que ele não é com X? Porque ele vem da palavra cheio. Então, logo, encher, que deriva de cheio, é escrito com CH. E enchumaçar, por que ele começa com em e aí eu não tenho X? Porque ele provém da palavra chumaço, e chumaço, ele é escrito, ele não começa a escrita dele com em, né? Ele já começa aí a raiz da palavra com chu. Então, até o M, chum. Então, por ser escrito, por provir de outro termo, como escrita diferenciada, que é o que eu venho falando para vocês, ele é escrito com CH. Serão escritas com X, a não ser que provenham de vocábulos iniciados com CH, tá? Usa-se X após o ditongos ainda, ameixa, caixa, peixe. Então, quem são os ditongos? Ei, ai e ei, tá? Com exceção de quê? De recalchutar e de guache. Geralmente, essas exceções são as que vêm, né, serem cobradas aí nas avaliações. Então, é sempre bom, quando está fazendo o estudo das palavras, deixar uma listinha lá com as exceções e tentar pegar essas exceções. Bom, e aí a gente começa agora, meu povo, com a acentuação gráfica, certo? Nós temos aí 10 minutinhos de aula a mais para o intervalo. É isso, Fabiola? Exatamente, professora. 10 minutinhos a gente chama o intervalo. O que tu acha da gente fazer esse intervalo agora para eu não cortar esse assunto que eu vou começar agora? Poderia ser?
Pode ser, você que manda. Tá, então vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente falou aí da questão ortográfica, certo? De vários termos, de por que eles são escritos com uma determinada letra e não com outras. E a partir de agora a gente vai adentrar onde? A gente vai adentrar aqui na questão da acentuação gráfica. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação dessas palavras, de como elas são acentuadas, de por que elas são acentuadas, de quais foram as mudanças do acordo ortográfico aí e essa necessidade de compreender essas mudanças, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha aí rapidão, vamos ao banheiro, para a gente não cortar esse assunto aqui. E aí, quando começar a falar sobre ele, a gente ir adiante, tá bom? Então, a gente faz o intervalo agora, gente. Obrigada. Ok, pessoal, vamos lá, então, a gente entra aqui agora na acentuação gráfica, tá? Vamos compreender aqui esse processo de acentuação das palavras, e aí a gente entende que as palavras, elas têm aí uma divisão, né? Elas podem ser monossilábicas, e aí, dentro dessa divisão de monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, que é a quantidade de sílabas que ela tem, a gente tem uma outra divisão, que é a questão da tonicidade delas, né? Então, a gente vai encontrar aí palavras que são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E esse conhecimento, ele é um conhecimento básico, tá? Para eu poder entender como é que funciona essa regra de acentuação. Então, falar de palavras que são monossílabos não é a mesma coisa de falar de palavras que são oxítonas. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, elas estão relacionadas com a sílaba tônica da palavra. Onde é que está a tonicidade? Onde pesa mais, tá? Essa palavra, na hora que ela é escrita, na hora que ela é falada, até por conta mesmo da significação delas. Tem um exemplo da palavra sabiá, né? Eu tenho a palavra sabiá, eu tenho a palavra sabia, né? Esse exemplo aqui é bem interessante, e eu tenho a palavra sábia. Cada uma delas, elas têm uma escrita em que, dependendo de onde esteja a tonicidade delas, elas vão para uma classificação diferente. Por exemplo, sabiá, ela é oxítona, né? Ele tem o acento agudo aí no último A dele, então ele passa a ser o quê? Oxítono. A palavra sabia é no bi, então ela é o quê? Ela é paroxítona. E a palavra sábia, ela já tem, a tonicidade dela já está aí na primeira sílaba, né? E, portanto, ela se trata de quê? De ser uma proparoxítona. E aí a gente precisa entender de como faz essa relação da tonicidade, tá? E como essas palavras, elas são divididas aí pela quantidade de sílabos, sendo monossílabo, dissílaba, trissílabo ou polissílabo, tá? Enrolei a língua aqui um pouquinho, mas é normal. Então, vamos lá às primeiras observações. Leva acento os monossílabos tônicos, tá? Terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Ou seja, quando ele me dá a ideia de seguidos ou não de S, ele vai me trazer a ideia de quê? De plural, tá? Professora, olha só, monossílabo, né, que terminam em A, E e O, mas que são o quê? Que são tônicos. Então, são palavras de uma única sílaba e que têm uma tonicidade. Vou passar para vocês aqui qual que é o esquema desse monossílabo aqui. São palavras que elas têm uma significação, tá? Que, por exemplo, ela não pode ser utilizada como um pronome, ela não pode ser utilizada como uma conjunção, como uma preposição, elas têm uma significação própria, tá? Por exemplo, a palavra pá, ela não está relacionada a um objeto, aquele objeto lá de pegar, de utilizar um utensílio. Fé, ela está ligada aí a uma questão da religiosidade, você sabe o que significa? Nó. Se eu tiro o acento do nó, ele passa a ser o quê? Nu. Não é isso? E esse nu, ele vai ter uma significação gramatical, ele não tem uma significação semântica de algo que eu consiga relacionar com um substantivo, que me dá uma significação, tá bom? Então, assim, monossílabos tônicos, tá? Ele tem que ser tônico, por quê? Porque ele tem uma significação, ele vai me fazer uma relação a um objeto, a alguma coisa, certo? Então, pá, fé, nó, gás, pés e pós, certo?
levam acento os oxítonos, agora falando de oxítona. Oxítona é o quê? Falando agora da tonicidade, de onde recai aí, tá? A sílaba forte, né? A entonação mais forte da palavra. Então, pode ser, por exemplo, uma palavra trissílaba, de 3 sílabas, mas só na última é que é perdi a palavra aqui. É a tonificação, não. É a sílaba tônica dela, é onde tem mais força, né? É a força do termo, ela tá lá. Então, pode ser uma palavra de 4 sílabas, pode ser uma palavra de 3 ou de 2 sílabas. Só que só na última é onde está a tonicidade dela, então ela é chamada de quê? De oxítona. Então, leva acento os oxítonos terminados em quem? O, seguidos ou não de S, traz a ideia de quê? De plural. E os oxítonos terminados em e ens. Aqui, a gente vai ter uma situaçãozinha para observar no próximo exemplo. Então, olha só. Eu tenho cajá, atrás, café, bebê, cipó, propôs, além, porém, armazéns e parabéns. Palavras que são terminadas em A, seguidas ou não de S. Terminadas em E, seguidas ou não de S. O, seguido ou não de S, tá? Além, tá? Porém, armazéns e parabéns. Certo? Então, nesses exemplos todos aqui, eles vão ser o quê? Eles vão ser acentuados. Por quê? Porque essa tonicidade é onde vai fazer toda a diferença para que eu compreenda. Eu não falei isso no início da aula para vocês, mas existe uma relação muito forte da maneira em que a palavra é escrita, a maneira em que essa palavra ela é acentuada com a significação dela, tá? Muito forte em relação a isso. Porque, de repente, se eu tiro o acento do lugar de onde ele pertence, para dar aquela significação, ele passa a não ter nenhuma significação, a palavra passa, por exemplo, a não existir, ou então ela passa a significar uma outra coisa, e aí eu não consigo me comunicar, eu não consigo dizer, né, aquilo que eu pretendia, tá? Cuidado com o quê? Bom, cuidado com a palavra trem, bens e sem, tá? Elas não levam acento porque elas são monossílabas, certo? E aí, quando ele fala de palavras que levam acento, ele fala de quê? Olha lá no slide dos monossílabos. Ele só fala do monossílabo, que é A, E e O, terminado ou não de S, certo? Então, por mais que ele termine em ou em EM ou em S, ele se trata de um monossílabo, então ele já saiu da primeira regra lá, por isso ele não é acentuado. Levam acento as formas verbais oxítonas terminadas em quê? A, E e O, ligadas a pronomes enclíticos ou mesoclíticos. Que palavras bonitas! Enclíticos ou mesoclíticos. Nós temos aí, quando a gente está fazendo o estudo da colocação pronominal, o estudo da próclise, da ênclise e da mesóclise, né? E esse estudo, ele vai falar do quê? De que determinadas palavras, quando elas estão sendo conjugadas, elas têm o uso correto dos pronomes, certo? Então, alguns pronomes, eles são utilizados antes dos verbos, outros, eles são utilizados no meio do verbo, né? E ainda no final do verbo. São os exemplos aqui de encontrá-lo, recebê-la, dispô-los, amá-lo, ia, né? Vendê-la, a. Então, o que ele está colocando? Que leva acento às formas verbais, tá? São as formas verbais aqui, ó. Encontrar. Eu tenho aqui uma palavra com 3 sílabas, né? Ela é trissílaba e ela é oxítona. Por quê? Porque a tonicidade dela está aqui nessa última sílaba. E aí, quando essa tonicidade, ela me fala desse verbo que termina em A, E, ou, O, e ele está relacionado a pronome, ou pronome enclítico, tá? No caso de lo, lá, los, ou mesoclítico, quando ele fala de amá-lo, ia, vendê-la, a, ele será acentuado. Belezinha? Muita regrinha, né, gente? Muita regrinha, muita coisa, mas é isso mesmo. Não esqueçam do que eu coloquei para vocês no início da aula. A leitura, ela é fundamental para que a gente possa fixar o conhecimento de todos esses termos, tá? É na leitura que a nossa mente ela vai fixando, porque você faz isso, você acaba reconhecendo as regras gramaticais
sem ter a necessidade de fazer aquele estudo decorativo, né? No meu tempo de escola, meu tempo do ensino fundamental, ensino médio, eu acredito que na época da maioria de vocês aqui, o que acontecia? Nós trabalhávamos aí com os questionários, né? E aí, esses questionários, o professor colocava lá questionário de 30 questões, 40, 50 questões, a gente precisava decorar. E aí, muitas vezes, né, acho que 90%, esse trabalho decorativo ele acontecia, mas nós não conseguimos colocar isso na prática. E ainda hoje nós temos a questão da regra, que ela é necessária compreender, mas é muito mais fácil você ir pelo viés da leitura, você se adaptar à leitura. As pessoas que elas têm o hábito de ler, elas não têm, elas conseguem sanar, né, esse problema que ficou aí ao longo do ensino fundamental, da educação básica, que não conseguiu aprender todas essas regras, mas elas conseguem sanar. Então, assim, elas buscam aquilo que foi... Perdi a palavra agora, hoje eu estou boa de perder a palavra. Aquilo que foi... que ficou em falta, né? Que foi que ficou devendo ao longo desse processo educativo da língua, ela consegue sanar isso na leitura. Então, assim, é importante entender essas regras, certo? É importante você compreender, porque quando elas forem cobradas, elas vão ser cobradas... quais são as palavras do grupo qual é a que não está escrito correto, ou todas são escritas da mesma forma, e aí você identificar qual que é a regrinha dela, tá? Mas é importante saber o quê? Que a leitura ela vai te ajudar a sanar aí todo esse abismo, certo? Então, leva acento agudo ou circunflexo, todos os proparoxítonos da língua portuguesa, tá? Então, todas as proparoxítonas, nós temos o quê? Lâmpada, êxodo, abóbada, rápido, córrego, todo ele é o quê? Ele é acentuado. Professora, todas as palavras trissílabas, que tem 3 sílabas, elas são acentuadas? Não. Não é que toda palavra ela seja acentuada na sua primeira sílaba. É onde recai, né? Onde recai aí aquela acentuação para fazer com que essa palavra ela tenha o significado a que ela se remete. Exemplo, vamos utilizar aqui a palavra lâmpada, né? Se eu não pronuncio essa palavra, ou se eu não a escrevo com o acento circunflexo, lá onde ela diz que é proparoxítona, ela ficaria como? Lampada. Ou lampadar, né? Eu tenho lâmpada, lampada ou lampadar. Eu tirei de lá. O que é lampadar? Ou, eu não consigo nem falar direito. Lampada. O que é lampada? Ela tem significação? Ela não tem. O que é lampadar? Eu também não consigo dar uma significação a ela. Eu só consigo dar significação a ela, entender que se trata de um objeto de luz, quando eu faço a acentuação da maneira correta. Então, por isso, é tão importante ter esse olhar, tá, pessoal? Bom, levam acento os paroxítonos terminados em R, N, X e L, tá? Então, todas as palavras que elas são aí paroxítonas, que terminam em R, N, X e L, elas são acentuadas. E aí tem um macetinho aqui da palavra rouxinol. Por quê? Porque ele vai lembrar das consoantes da palavra. Eu lembrei da palavra rouxinol, todas as consoantes que tem na palavra rouxinol estão relacionadas aqui com a regra dos paroxítonos. Então, eu tenho paroxítono revólver, terminou em quê? Em R. Tórax, terminou em X. Próton, terminou em N. E fácil, terminou em L, ok? Cuidado com as palavras, o quê? Pólen, tá? E hífen. Por quê? Olha só que interessante aqui. Eu coloquei esses 2 exemplos aqui, mas tem um número maior de palavras que eu preciso observar, porque pólen e hífen, eles têm acento. Só que quando eu vou colocá-los no plural, o acento deles cai. Tá? Porque essa regra, ela não fala de que essas palavras, elas sejam ou não acompanhadas com S. Ela não me traz isso, ela só diz que o quê? Que leva acentos paroxítonos terminados em R, N, X e L. Morreu. Terminou em R, N, X e L, tem acento. Mas e aí o S? E o plural deles? No plural, a regra não fala, então desconsidera.
E ainda, levam acento os paroxítonos terminados em is, né? Então, caque, lápis, tênis. Leva acento ainda os paroxítonos terminados em an e ans. E aí eu tenho uma observaçãozinha aqui. Lembrando que o tio, ele não é um acento, mas ele é uma marca de nasalidade, tá? É uma marca de nasalidade que ele vai falar por onde é que esse som ele é feito, ele é extraído, né? A gente fala pelo nariz, tá? Esse som ele sai pela narina. Então o que a gente tem aí? Levam acentos paroxítonos terminados em an, ans e ão, ãos. E aí, quem são? Imã, imãs, órfão, órfãos. Tá aí 2 exemplinhos pra gente. O que nós temos ainda? Paroxítonos ainda na regra dos paroxítonos, terminados em us, uns, tá? Bônus, ônus, álbum, álbuns. Paroxítonos terminados em PS, bíceps, fórceps, tríceps, quadríceps, quase não sai. Leva acento ainda os paroxítonos terminados em ditongos, tá? Paroxítono que termina em ditongo. Mágoa, terminou aqui, ó, OA, régua, UA, história, IA, tênue, UE e ódio, IO. Belezinha? Bora lá, bora lá. Depois eu vou disponibilizar o material já no finalzinho aqui, tá? E aí vocês têm a oportunidade de estudar mais um pouquinho, de dar uma olhadinha, de guardar as regras, de rever tudo. Então, olha só. Leva acento a vogal tônica. Leva acento a vogal tônica dos ditongos abertos, tá? Ei e oi, quando em vocábulos oxítonos. Então, os exemplos aqui. Anéis, papéis, lençóis, herói e dói. Leva acento a vogal tônica do ditongo aberto, el. Então, chapéu, véu e léu. Os ditongos abertos, ei e oi, não são mais acentuados quando aparecem vocábulos paroxítonos. Então, qual que é a regra aqui, tá? Que, inclusive, é mudança do acordo ortográfico. Quando eu estou tratando de palavras, de vocábulos oxítonos, quer dizer que a sílaba forte, a sílaba tônica, ela é a última, e ela trata dos vocábulos ei, oi e eu, ela continua acentuada. Mas, quando eu estou tratando de paroxítonos, tá? Na penúltima sílaba, aí esse acento ele caiu. Ele não é mais acentuado. Aí a gente tem aqui um exemplinho bem bacaninha, com várias palavrinhas para a gente entender. Que nós temos? Leva o acento o I, o U dos hiatos, quando, né? Quando são hiatos, o que vem a ser o hiato? Quem lembra o que é o hiato? Aquela única vogal que ela vai ficar numa sílaba sozinha, ela não quer saber de companheiro, ela não quer saber de outra pessoa com ela, é aquela pessoa, aquela vogal solteira, né? Ficar só aí numa sílaba. Então, o que a gente tem? O I e o U, quando hiatos, quando é que ele vai levar acento, tá? Quando ele for tônico, o que é? A tonicidade, a força da palavra, ela vai estar recaindo nele lá, porque se não cair nele, cair em uma outra sílaba, eu vou perder o significado da palavra, tá? Quando vierem precedidos de vogal, antes dele uma vogal, quando formarem sílabas sozinhos ou com S, certo? E quando não forem seguidos de NH. E aí a gente tem aqui aí os exemplos. Juízes, miúdo, faísca, balaústre, juiz, Raul, sair, rainha. E aí, se você for observar cada uma dessas palavrinhas, elas irão se enquadrar aqui em uma dessas regras de acentuação. Bom, e aí, quais são as observações que eu tenho aqui? Não são mais acentuados o I e o U tônicos dos hiatos, quando precedidos de ditongos, tá? Em vocábulos paroxítonos. Quer dizer, então, quando eu tenho uma palavra paroxítona, né? E essa palavra, a sílaba forte dela é I ou U, em que ela vier antes dela, é o caso desses exemplos aqui, ela vir com um ditongo, ela não será mais
acentuada. Então, eu tenho o quê? Baiuca, feiura e boiuna. O que é baiuca, meu povo? Engraçado que essa palavra, toda vez que essas duas palavras, baiuca e boiuna, toda vez que você vai fazer o estudo da acentuação gráfica, elas estão presentes em livros, em todo o material, né, para esse exemplo. Baiuca, gente, é a mesma coisa de hoje em dia que bodega, boteco, barzinho, só que naquela característica, né, lá acho que de 30, 40 anos atrás, que não é a mesma ideia de bar do que a gente tem hoje, né? As coisas evoluíram muito. Feiura, todo mundo sabe o que é, né? Só olhar para a tela, que vocês vão ver o exemplo. E aí vocês têm o quê? Boiuna. Boiuna é uma cobra, tá? É uma cobra e ela tem até um nome mais conhecido, mas também não vou lembrar agora. Então, depois vocês deem uma pesquisada aí. Da mesma forma, tá? Seguindo aí, nós temos os hiatos O e E, que não são mais acentuados, tá? Nós tínhamos aí essa duplicidade de vogais, O e E, que era acentuado, tá? De acordo com a acentuação gráfica antes do acordo ortográfico, do novo acordo. E aí, os acentos caíram. Então, a palavra vou, enjoo, perdoo, abençoo, leem, deem, vem, creem, elas não são mais acentuadas. E aí a gente tem o seguinte, trema, né? Eu tinha até vários exemplos de trema aqui, mas eu vou colocar só isso que é suficiente. Trema deixará de existir, deixou de existir, a não ser em nomes próprios, né? Palavras estrangeiras e seus derivados. Coloquei para vocês agora há pouco a questão desse texto, que é bem interessante, sobre a origem das palavras. Vou até disponibilizar para o pessoal colocar no grupo do WhatsApp aí, para vocês lerem, que vocês vão ver que ele é bem interessante, esse texto, porque ele fala que a origem das nossas palavras, né, ela está repleta de estrangeirismos. Então, assim, nós não temos... Se nós fôssemos hoje falar em uma língua portuguesa a nível de Brasil, não falando a nível de Portugal ou de outros países que falam a língua portuguesa, mas falando a nível de Brasil, qual seria a nossa língua original? Nós iríamos falar lá do Tupi-Guarani. Porque talvez, né, não consigo nem afirmar isso, seja uma língua que ela ainda tivesse naquele momento, 1500, antes de 1500, né, inteira, formada por um povo que vivia de acordo com o que a gente já conhece, mas que tinha o seu vocabulário ali amarrado, né? Todo ele relacionado um com o outro. Partiu daquilo ali, nós fomos recebendo aí uma enxurrada de termos e de palavras, que a gente chama dentro da língua portuguesa de estrangeirismos, tá? O que é um estrangeirismo? É uma palavra que vem de outra língua, e aí ela vem para cá. Isso também pode ser uma questão para vocês de concurso, de tal termo lá, essa palavra pode ser considerada como estrangeirismo, e aí ele vai e coloca lá a palavra sutiã, ele coloca a palavra champanhe, ele coloca uma outra palavra, e aí você vai entender que o que é o estrangeirismo? Veio de outro país agregar a língua portuguesa, tá? Então, o trema dentro da língua portuguesa, ele cai, a não ser quando ele vai se retratar a questão de nomes próprios, tá? Ou de palavras que realmente ela tenha sido trazida de outro país e que ela se escreva desta maneira, né? Que a gente entenda quando observe que não, essa daqui ela não faz parte do nosso vocabulário, mesmo sendo agregada já durante muitos anos. Então, o que eu tenho aqui? Consequência, né? Já perdeu o trema total aí, essa palavra consequência, linguiça, tantas outras que antes tinham, e ficou onde? Exemplo da palavra Miller, né? Miller. Miller é o quê? Ele continua com trema porque ele se trata aí de um nome próprio, né? De um sobrenome, certo? Bom, andemos. Vamos lá, o uso dos hífens, tá? O hífen aí, ele fez uma revolução. Tomar aqui 50 centavos de água para a gente poder continuar. Aqui 2 horas falando, viu, gente? É brinquedo. Então, bora lá. Algumas regras do uso do hífen foram alteradas pelo novo acordo, tá?
Mas como se trata ainda de matéria controvertida em muitos aspectos, para facilitar a compreensão dos leitores, né, eu vou apresentar um resumo de regras que orientam o uso do hífen com os prefixos mais comuns. Por que ele coloca aqui matéria controvertida, né, em relação a esse acordo ortográfico? Porque, abri o parêntese de novo aqui, para falar do acordo ortográfico. O acordo ortográfico ele foi firmado desde 1900, tá? Pelos países que falam a língua portuguesa, certo? E aí, qual que era a ideia? Era buscar uma unificação. Por conta de quê? Por conta de que a cada novo dia, né, muitas palavras elas são criadas, outras palavras elas caem em desuso, elas são esquecidas, e outras ainda, elas são ressignificadas. Se vocês fizerem uma reflexão rapidinho, vocês vão entender que tem palavras que para nós hoje são totalmente novas, né? Agora mesmo com essa questão da pandemia e das novas necessidades que foram colocadas a todos nós, várias palavras surgiram, né? Várias palavras surgiram, grande parte dela está relacionada ao campo semântico da internet, porque tem a necessidade de se falar sobre isso. Enquanto que outras palavras, elas caíram em desuso. Outras ainda, elas vão fazer o quê? Vão fazer um novo processo. Elas irão ressurgir. Então, elas vão ressurgir com um novo significado, às vezes com o mesmo significado. E nessa ideia de que, cada vez mais, os países que falam língua portuguesa, com a sua quantidade de estrangeirismos, com a sua quantidade de neologismo, né? O que é o neologismo? É a palavra nova, que está surgindo agora. Com essa quantidade, elas vão surgindo aí, elas vão aumentando o nível de vocábulo, né? Ela vai aumentando o número de vocabulários, a ideia é que está havendo uma expansão muito grande. Então, acontece que, por ser dinâmica e por ser mutável, a nossa língua, a língua portuguesa, de forma geral, ela vai se distanciar muito da sua origem. Então, houve aí, desde 1900, entre uma convenção com todos os países que falam a língua portuguesa, a ideia de quê? De tentar uma unificação, tentar segurar um pouco mais, né? A gente fala de tentar segurar, porque nós sabemos que esse processo de mutabilidade da língua, ele não vai ser contido, não vai ter como conter, né? E aí, esse processo todo, ele causou várias polêmicas, né? Várias discussões, principalmente entre professores da língua portuguesa, entre linguistas, entre as pessoas que estudam a área, por colocarem que não foram consultados, por colocarem que foi desnecessário, que muita coisa não faz sentido. Enfim, estamos cá nós, já em 2020, né? Então, esse acordo aí foi firmado desde 1990, com o início aí de uma implantação desde 2009, em 2012 era para ele ser implantado já de fato, eles não conseguiram ser implantado de fato, ficou para 2016, então, assim, até 2016, pessoal, as duas formas, elas eram aceitas, então, tanto fazia você escrever uma palavra naquela época, com ou sem o hífen, porque da forma antiga ela estava correta, dessa nova forma ela, de acordo com o novo acordo, ela perdia ou ela acrescentava o hífen. Até 2016, qualquer uma das situações ela era aceita. De 2016 em diante, o que houve? Houve apenas a aceitabilidade da acentuação de acordo com a mudança do acordo ortográfico, tá? E aí foram quando surgiram as dificuldades. Para quem? Para todos nós falantes da língua, não só para aqueles que lidam diretamente com a linguagem escrita. Principalmente porque a criança que ela está ainda no ensino fundamental, que ela está sendo alfabetizada, ela já vai ser alfabetizada, né, desse período, já com os conhecimentos novos. Mas, para mim, que tive que aprender de uma forma e agora tenho que passar por todo o processo, e a língua, ela já se coloca da forma complexa que ela vai trazer para a gente o quê? Vai trazer a dúvida, né? Então, assim, é um trabalho que a gente entende aí que é mais... que precisa colocar mais energia nele, que precisa se esforçar um pouco mais para compreender, porque, principalmente na prova de concurso,
né, onde os conhecimentos eles estão sendo avaliados, você pode encontrar lá a forma escrita antes do acordo e a forma escrita depois do acordo. Só que desde 2016, o que é cobrado? Não mais as duas formas, só a do acordo. Então, você precisa, que aprendeu de uma forma, ressignificar agora os seus conhecimentos. Belezinha? Então, bora lá. Coloquei vários exemplos aqui, tá? Mas vou fazer uma leitura mais rápida, porque senão eu acho que não consigo finalizar. Então, olha só. Com prefixos, né, usa-se sempre o hífen diante de palavras iniciadas por H. Então, olha só. Toda vez que eu tenho um prefixo e a segunda palavra, ela começa com H, por exemplo, higiênico, histórico, herdeiro, história, hotel, história, humano, homem, humano, e aí eu tenho um prefixo aqui, né? Lembrando que esse prefixo, ele vem o quê? Ele vem carregado de sentido. E ele, qual é o papel dele? O papel dele é ressignificar, é trazer um novo significado à palavra. E eu preciso compreender também, nessa lista de prefixo aí, o que ele significa, tá? O que ele significa? Qual é a ideia que ele traz e qual é a mutabilidade que ele vai fazer nesse termo? Então, eu tenho higiênico, ele traz a ideia de quê? De higiene, de limpeza. E anti-higiênico, aquilo que não é limpo, né? Para os dias de hoje, a gente vai dizer o quê? Aquela pessoa que não passou seu álcool em gel. Então, anti-histórico, co-herdeiro, macro-história, mini-hotel. Qual que é a ideia? Usar o hífen sempre quando eu tenho prefixos, e esses prefixos, eles são o quê? São utilizados aí com palavras que vão começar com a letra H. Lembrando que eu tenho as exceções, tá? Qual é a exceção aqui? A palavra subhumano, que nesse caso, o humano aí, ele vai perder o H. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou juntar em um termo só, tá? Tem uma coisa bem interessante aqui, que eu estava até olhando esses dias, em relação a essas expressões. Tem algumas expressões que elas acabam, com o seu uso, a criar uma ideia, né, fixa. Elas deixam de ser uma junção, né, deixam de ser uma junção de um termo e passa a ter uma significação única, ou melhor dizendo, elas deixam de ter dois significados que eu vou unir e passa a significar uma coisa só, tá? Quando ela começa a ter essa significação de uma única coisa, a essa referência desse termo novo, ela acaba saindo dessas regras. Um exemplo disso, a palavra pão duro, né? Pão duro Pão duro. O que significa pão duro? Eu tenho a expressão pão duro da pessoa que não gasta dinheiro, ele é pão duro, ele é o que? Ele é mesquinho, ele é seguro, né? A gente costuma falar isso, essa expressão aqui. E eu tenho a expressão pão duro quando eu falo de um pão adormecido, né? O pão ficou de um dia para o outro, ele ficou duro. Quando eu vou falar desse pão que ficou duro, eu tenho duas palavras aí, tá? Eu tenho duas palavras. Quando eu vou me referir a essa expressão, que ela já está relacionada a um outro significado, esse pão duro, ele virou um termo só, tá? A gente vai ver isso aqui mais na frente. Então, olha só. Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da vogal com que se inicia o segundo exemplo. O que é isso aqui? Eu tenho o prefixo que termina em vogal e a próxima palavra também começa em vogal. As duas vogais são diferentes, eu vou fazer o quê? Eu vou unir, certo? Só vou separar se essas vogais forem iguais. Então, olha só. Aeroespacial, agroindustrial, aero, OE, juntei, são duas palavras, um prefixo e uma palavra aí, e ambos eles, um termina e começa com vogais diferentes. Então, já vou fechar nesse raciocínio, tá? Vogais diferentes, eu vou unir. Vogais iguais, eu vou separar. Exemplos aí. Aeroespacial, agroindustrial, anteontem, antiaéreo, antieducativo, autoaprendizagem, autoescola, tá? Autoestrada, autoinstrução, coautor, coedição, extraescolar, infraestrutura, plurianual, Quarnum-Sai, semi-aberto, semi-analfabeto, semi-esférico, semi-opaco. Todas essas palavras, elas são formadas por quê? Por prefixos. Aero, agro, ante,
alto, 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 có, extra, infra. Qual que é a ideia aqui da perda do hífen dele? É simplesmente porque eu tenho duas vogais, uma que termina e a outra que começa, e elas são vogais diferentes, então eu vou uni-las. Que nós temos... Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. O que ele me trouxe aqui? Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente, né, da vogal com que se inicia o segundo elemento. Qual é essa exceção aqui? O prefixo coaglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por O. Então, olha só, obrigar, obrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, co-ocupante. O que nós vamos entender? Que quando esses prefixos, quando essas vogais elas são iguais, eles irão ser separados, tá? Com exceção de quem? Com exceção do prefixo co, certo? Que aí eu vou, mesmo quando a próxima palavra começar com o, eu vou ter aí a junção de dois os. Então, ainda, não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S, tá? Então, assim, terminou em vogal e a próxima palavra começa por uma consoante e essa consoante não é R nem S, eu vou juntar. Professora, por que não RS? A gente vai ver lá na frente o que acontece, porque quando essas palavras, elas começam por RS, elas vão ter que ser duplicadas, tá? Eu vou colocar 2 R's ou 2 S's. Então, o que eu tenho? Anteprojeto, antipedagógico, autopeça, todas essas palavras aqui, o prefixo termina com vogal e a próxima palavra começa com uma consoante, sendo que a consoante não é nem R nem S. Então, o que a gente tem? Microcomputador, pseudo-professor, OP, tá? Semicírculo, semideus, seminovo e por aí vai. Atenção com o prefixo vice, tá? Usa-se sempre o hífen. Exemplo, vice-rei, vice-almirante, vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente e por aí segue. Então, não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Então, o que eu continuo dizendo aqui? Nesse caso, duplicam-se as letras, foi o que eu falei agora há pouco, tá? O prefixo terminou em vogal e começou com consoante, e essa consoante não é nem R nem S, junta todo mundo numa palavra só. É R ou S, então aí a gente vai ter que duplicar esse R ou esse S. Então eu fico com antirrábico, antirracismo, antirreligioso, antirrugas, antissocial, biorritmo, contra-regra, contrassenso, consenso, cossenso, infrassom, microsistema, mini-saia, multissecular, neorrealismo, neossimbolista, semirreta, interresistente e ultrassom. Bom, quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen, tá? Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal, que eu coloquei para vocês agora há pouquinho. O prefixo termina por vogal, a próxima palavra começa por vogal e essa vogal é diferente, junta. Essa termina por vogal e começa por vogal igual, separa. Então, anti-ibérico, olha só, termina com I, inicia com I. Anti-ibérico, anti-imperialista, I, anti-inflacionário, I, anti-inflamatório, I, auto-observação, O, contra-almirante, A, contra-atacar, A, contra-ataque, micro-ondas, micro-ônibus, semi-internato, semi-interno. Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante, tá? Então, o que eu tenho? Hiperrequintado, interracial, interregional, subbibliotecário, super-racista, super-reacionário, super-resistente, super-romântico. Interessante aqui, tá? Essa colocação dessas palavras.
tá? Porque a gente acabei de falar lá de quando ele termina, voltar aqui, quando ele termina aqui, né? O que ele me diz? Que quando ele termina em vogal, quando ele termina em vogal e começa por uma consoante que não é nem R nem S, eu vou unir tudo. Quando ele termina com vogal e ele começa com R ou S, eu vou duplicar, não é isso? O R ou o S, quer dizer, a palavra é só ante. Olha só, o prefixo é só até ante, tá? E a outra palavra é só rábico. Então, aqui eu fiz o quê? Para uni-lo, eu dobrei a letra. Beleza. Terminou em vogal, começou com R ou com S. Nesse exemplo aqui, cadê Jesus? Eu tenho o quê? Ele termina com R, tá? Não vamos confundir. E a próxima palavra começa com R também. Por isso, o hífen, certo? Parece confuso, é confuso, mas se você tiver um pouquinho de atenção, você consegue pegar aí essas dicas. Bom, nos demais casos não se usa o hífen. Exemplo, hipermercado, intermunicipal, super interessante, super proteção. Com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavras iniciadas por R, sub-região, sub-raça, tá? Com o prefixo circun e pan, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por MN e vogal. Exemplo, circunnavegação, pan-americano, e por aí vai. Ainda quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Terminou com consoante e começa com uma palavra de vogal, vamos unir tudo. E aí tem hiperacidez, hiperativo, interescolar, interestadual, interestrelar, tá? Aqui, com os prefixos eis, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pó, usa-se sempre o hífen, certo? Então, além-mar, além-túmulo, aquém-mar, ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, ex-prefeito, ex-presidente, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-casado, recém-nascido, sem terra. Os hífens aí, eles irão continuar. Deve-se usar o hífen com os sufixos de origem tupi-guarani. Quais são os sufixos? Açu, Guaçu, Mirim. Então, Amoré, Guaçu, Anajá, Mirim, Capim, Açu. Não me perguntem o que significa, porque eu não sei, tá? Teríamos aí uma aula só para ir buscar o significado dessas palavras. Mirim, eu sei o que é. Capim, eu sei o que é. Açu, eu sei, mas não lembro, mas eu já ouvi o significado deles, mas os termos juntos aí, não faço a mínima ideia. A professora aqui não sabe, a professora. Então, deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, tá? Formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares. Por exemplo, Ponte Rio-Niterói, Rio-São Paulo, Eixo Rio-São Paulo. E ainda, deve-se usar hífen em certas palavras que perderam a noção de composição, tá? Que palavras são essas? Girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé. Por que essas palavras perderam o hífen? Por que ele disse que ela perdeu a noção de composição? Porque ela já está sendo compreendida como um termo único, como uma significação própria. Foi o exemplo do pão duro que eu falei, né? O pão duro, ele já é utilizado como um termo só. Então, ele perdeu a noção da composição, de ser um pão, né? Um pão que é duro. Ele tem a significação de um pão adormecido, de um pão que endureceu, mas quando eu falo de pão duro dessa expressão, ela já perdeu essa noção, e aí ela vai se tornar uma única palavra. Aqui, já acho que quase finalizando já a questão do hífen. O hífen não se usará mais quando o primeiro elemento termina em vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente, tá? Mostrei isso para vocês agora há pouco. Extraescolar termina numa vogal, começa com a vogal também, só que vogais diferentes, autoestrada, extraescolar. E aí a gente vem para o acento circunflexo aqui. Circunflexo. Circunflexo. Sou ruim de falar essa palavra.
Não se usará mais, tá? Quando? Nas terceiras pessoas do plural, do presente do indicativo ou do subjuntivo dos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados. Ou seja, creem, veem, deem, leem. Não tem mais essas palavras. Como que elas ficaram? Creem, veem, deem, leem, só que sem o acento circunflexo. Outra observação, que eu já até coloquei lá atrás. Palavras terminadas em ato o, tá? Perdeu também. E aí não se usa mais acento em palavras terminadas em em e os. Exemplo, abençoo. Ficou como? Da mesma forma falada, só que com a retirada aí do circunflexo. Então, abençoo, creem, deem, dou, enjoo, leem, magou, perdoo, povou, vem e voos, certo? Isou. Todos eles aí, vogal dobrada, o ou e, retira o acento. Aqui a gente já vai para as nossas questõezinhas, tá, pessoal? Então, a gente finaliza com a questão da ortografia de algumas palavras aí, e aí eu coloquei só 5 questõezinhas aqui para a gente conversar um pouquinho sobre estas, né? E lembrar aí um pouquinho das regras. Considerando que o novo que o novo acordo ortográfico alterou o emprego do hífen em palavras compostas, a sequência de palavras hifenizadas, olha que palavra bonita aí, hifenizadas, grafadas corretamente é, bora lá, galerinha, intrarracial, antissocial, além-túmulo, vice-almirante, autoescola, mini-saia, manda-chuva. Essa palavra é manda-chuva, viu? Tá errado aí. Porta-retrato. Hiper-requintado, semi-aberto, micro-ondas, autopeça. Anti-imperialista, pré-história, semi-analfabeto, autoaprendizagem. Bora lá, Fabiola. Cadê o povo? O que estão me dizendo aí? Professora, nós estamos sem questionamentos. Só palminhas, agradecimentos, elogios. E eu quero saber qual é a resposta dessa questão aqui agora. Falei 2 horas aí, 1 hora e 45 minutos, não é possível que ninguém vai me chutar nem para quebrar a canela. Qual é a questão aqui? Qual é a resposta? Começou a aparecer aqui, letra D. Letra D? Isso. Tem certeza? Só a letra D? Só letra D. Bora lá, então. Resposta correta aí, tá? É a letra D, anti-imperialista, pré-história, semi-analfabeto e autoaprendizagem. Essa daqui é a lista, é a sequência que está grafada corretamente. Aí eu coloquei já para vocês observarem em vermelho quais seriam as palavras que estariam aí escritas erradas de acordo com o novo acordo ortográfico, né? E aí, na hora que vocês forem resolver essas questões, o que fica mais rápido de procurar, de buscar, é justamente você ver em cada questão onde é que está o erro. Você não precisa nem perder muito tempo. Identificou ali, vai a partir da seleção, identificou qual é a palavra que está escrita errada, já retira logo, certo? Segunda questão aí. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas de acordo com a norma culta e padrão da língua portuguesa. Bora lá. Os humanos estão a tornar-se supérfluos. A exceção, a regra, era o que ele mais temia. O barulho no apartamento vizinho era perturbador. Literatura de entretenimento não a agradava. Não queria que receassem sua partida. Qual é, turma? Bora lá. Estou aguardando aqui, ninguém Bora aguardar. Eu vou tomar uma água, um carocinho de água. Porque também no YouTube demora um pouco chegar lá. Nós estamos com quantas pessoas acessando aí agora, Fabiola? 308 pessoas. 308. Só tem esse canal só é por uma via que está sendo transmitido? Tem o canal web também. Pela web nós temos quantas pessoas aí? Só um minuto. Ó, temos
Letra B, viu? Letra A. B? Letra A. Isso. A e B? Isso. Está entre essas duas opções. No canal web nós temos quantas pessoas aí? Cacique, está acompanhando? Informa a gente, por favor. Eu estou só pelo canal, só por um canal, porque senão eu me atrapalho. Muita coisa. 308 pessoas, não é isso? Vamos lá, então, aqui para ver qual é a resposta correta. Nós temos aí os humanos estão a tornar-se supérfluos, tá? Em cada uma das letras aí, a gente tem aí uma palavrinha que está escrita errada de acordo com o padrão da língua, ok? Vamos lá, próxima questão. Considerando as chamadas cacografias, né, mais frequentes, assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente. Eu quero saber o que está escrito corretamente. E aí, dentro do que vocês irão encontrar de questionamentos, né, porque dentro da própria questão do concurso, ele vem trazendo termos aí para dificultar, tá? E aí a gente encontra esse termo cacografia, certo? O que vem a ser a cacografia aí? Ela vem trazer um erro em relação à escrita, certo? Então, vamos lá. Letra A, amizade, jeito, identidade, próprio, perturbação, designar, reiterar. E, amizade, jeito, identidade, próprio, perturbação, designar, reiterar. C, amizade, jeito, identidade, próprio, perturbação, ai, mordi minha língua. Designar, reiterar. Designar, aí, né? Guinar. Letra D, amizade, jeito, identidade, próprio, perturbação, designar e reiterar. Qual seria, meu povo, a resposta correta? Vamos lá. Vamos participar aí um pouquinho. Ó, temos uma média de 180 pessoas no outro canal, no canal web. Muito bom, então, né? Então, estamos aí, 180 mais 308. Temos o quê? 480 pessoas, mais ou menos, visualizando aqui, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada aí a todos vocês por estarem participando, estarem nos dando aqui o prestígio, né, da presença de cada um de vocês. Deixamos o nosso abraço, mas qual é a questão correta? Professora, essa questão deixou muita dúvida, viu? Muita confusão, porque aqui nós temos opção A, opção B, opção C, a maioria, letra C. Tá? Estou fazendo média aqui do que eu estou vendo. Não é a letra C. Bora lá, então. O que é que nós temos aí? Olha só. A letra B, eu tenho a palavra identidade, próprio, escrito errado. Na letra C, eu tenho a palavra perturbação, é perturbação, tá? Não, mentira. Designar, o que ela está escrita errada, o GUI aí, eu coloquei esse turbação aqui. Não, tá correto, me confundi, enxergando demais já. Turbação, certo? Na letra D, amizade com S, jeito com G, próprio, identidade. Então, a letra correta aí é a letra A, meu povo, certinho? Letra A. O pessoal do canal web, a maioria colocou letra A. Muito bem, povo do canal web. Muito bom. Quarta questão, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Vamos lá. Atrasado, princesa, paralisia, puleiro, página, descrição, criação, desinteria, empecilho, enxergar, passear, pesquisar, batizar, sintetizar e sintonizar. E aí, de acordo com as regrinhas que a gente viu aí lá no início, qual seria a resposta correta? Dei um retorno aí, gente. Letra A, B, C, D, E. Pessoal, Nossa Maria da Glória. Letra B, letra A. Letra A, C, tá dando tudo, né? Bora lá, então. Palavra correta, a alternativa correta é a letra A, certo? As demais aí, em cada uma delas, nós temos aí uma palavrinha escrita errada. Então, vamos lá para a nossa quinta questão. E última de hoje. Marque a única palavra que se escreve sem o H. Aí eu tenho homeopatia, umidade,
humor, herdeiro e hiena. Qual é a única palavra que eu escrevo sem H? E aí, tá chegando a resposta? Letra A. Letra A. Isso. Só letra A. Alguns B. B. Bora lá, então, né? É nessa hora que a gente... a minha sensação, quando me deparo com questões assim, que parecem tão óbvias, mas nem sempre são, é que eu não sei de nada. É normal, viu? Bora lá, então. A resposta correta aí é a palavra umidade, tá? Porque eu acho que dá um lance no cérebro de você entender como humildade, mas é umidade de úmido. E aí, o restante todo nós temos com a escrita com H, homeopatia, humor, herdeiro e hiena. Belezinha, então, a gente finaliza aqui, pessoal, com a aula de hoje, que tratou aí sobre ortografia, acentuação ortográfica, tá? Meus agradecimentos mais uma vez a todos vocês, a nossa média aí de 400 pessoas nos vendo aqui agora, dando o privilégio aí de disponibilizar do seu tempo, né? E nós ficamos muito gratos com isso, de poder alcançar cada um de vocês, de poder levar um pouquinho do que é, um pouquinho mesmo do que é do nosso conhecimento, do que a gente pode ajudar. Nosso agradecimento aqui mais uma vez a toda a equipe que está aqui fazendo parte, Fabíola, canal Web BDC, Gilson, o pessoal da tecnologia da informação, da informática, da CEMED, a própria Secretaria de Educação aí na pessoa do professor Adair Maciel, muito obrigada, a Prefeitura Municipal de Barra do Corda também, que está em parceria aí com o Instituto Federal, né, e que estamos nos colocando à disposição para tentar fazer um pouquinho, né, do que a gente puder aí, no intuito de produzir um pouco de conhecimento, de dar oportunidade, principalmente àquelas pessoas que não têm. Mais uma vez, obrigada pelo carinho que a gente tem recebido de cada um de vocês aí em mensagens, pelas plataformas digitais, na rua, pelo carinho que a gente tem encontrado, que, na verdade, é o retorno e é o gás que dá para que nós estejamos aqui todas as quartas-feiras e os demais professores aí a semana toda. Então, pessoal, fiquem com Deus. Meu muito obrigada mais uma vez. E aí, passa a bola para ti, Fabiola. Professora, muito obrigada pelas colaborações da noite. E repassar as mensagens aqui do chat, muitos agradecimentos, muitos elogios. Né? A aula foi muito boa. Professora, nota 1000 aqui, só coisa boa. Pessoal, sobre os questionamentos que colocaram bastante no chat hoje. Em relação ao grupo, o grupo ele já está lotado. Tá? Nós já estamos no limite que o WhatsApp libera de pessoas no grupo que a gente está disponibilizando o material. Porém, até amanhã, nós vamos dar um retorno para vocês em relação a uma nova forma que nós vamos encontrar de disponibilizar esse material. Tá? Então, amanhã, na aula de amanhã, a gente já vai dar uma resposta para vocês, para que todo mundo tenha um acesso ao material de uma forma mais fácil, sem necessariamente estar no grupo de WhatsApp, tá certo? Então, se você gostou da aula, dê o joinha, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações, estejam acompanhando também o canal Web BDC para receber as notificações das próximas aulas. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima.